Prazer demais estar com vocês. Parabéns por todos esses anos que vocês têm estendido a mão a aflito e têm se colocado como instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho um prazer muito grande de estar presente com o projeto a partir da igreja. A gente tem um carinho muito grande mesmo. Temos pessoas treinadas aqui na nossa comunidade que nos têm oferecido testemunhos assim muito preciosos de como Deus tem resgatado adolescentes, crianças e pessoas que têm sofrido, né, e que têm sido recuperadas, restauradas, libertas para a glória de Deus. Eu separei um texto para compartilhar com vocês e talvez essa palavra ela possa atingir não apenas o seu coração como cuidador, mas como pai, como mãe, como filha, como esposa, como esposo, como tio. É o desejo do meu coração. Há algo muito interessante em Cristo, e Jesus ele é sempre um paradigma para mim, ele é uma referência. E Jesus ele tem uma forma muito carinhosa, que às vezes, na leitura dos evangelhos, nos passa despercebido. Ele tem uma maneira de cuidar dos que ele está preparando para serem cuidadores. E aí, o que ocorre? No capítulo 6 de Marcos, ele dá aquela grande missão dos 70. Você se lembra disso? Ele reúne não apenas os 12, mas outros que também o seguiam, e dá a eles instruções para que eles possam ir às cidades, antecipar a chegada dele, quando ele iria pregar o evangelho. É reconhecido isso como a missão dos 70. E quando eles voltam, é aqui que eu quero pegar, então Jesus, ele é um momento que Jesus delega a autoridade sobre os seus seguidores, para que eles possam proclamar o evangelho do reino. Mas o meu recorte do capítulo 6 está no versículo 30 de Marcos, diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Versículo 31, Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Essa perspectiva desse texto, para mim, é extraordinária. A gente lê e pode passar batido, mas o que o mestre está fazendo? Ele sabe que no retorno da missão, eles estão cansados. Os que ele enviou para cuidar, para abençoar pessoas, a gente tem muita certeza, pelo relatório dos apóstolos, que eles expulsaram pessoas que estavam possuídas por demônios, porque eles dizem isso para Jesus. Muito provavelmente, eles consolaram pessoas que estavam em sofrimento, e aí quando eles voltam, eles estão com uma alegria de contar o que Deus fez por meio deles, mas Jesus manifesta uma preocupação muito interessante. Ele diz: eu quero que vocês descansem. É como se Jesus estivesse cuidando de cuidadores. É como se ele se importasse com o cansaço daqueles que ele enviou para ministrar. Isso revela para mim que o nosso Deus, que nos usa em seu reino, em sua obra, ele se preocupa muito com os nossos desgastes, com o nosso cansaço emocional, com o nosso cansaço físico. E eu, quando percebi isso nesse texto, trouxe muita paz ao meu coração, porque às vezes dá a impressão que a gente é apenas uma parte de uma engrenagem. Parece às vezes que a gente é apenas uma peça em um grande projeto, claro, muito lindo, mas a gente é apenas uma peça. Jesus vem e diz: não, vocês precisam descansar um pouco. Eu estou vendo isso em vocês. Eu percebo pelo retorno que, embora tenha sido uma missão cumprida com alegria, com entusiasmo, há cansaços em vocês. Então, eu quero que vocês descansem. Vocês conhecem o texto, porque o texto é a tentativa de Jesus levá-los para um lugar de descanso,
mas a multidão que precisa muito de cuidado vai atrás, vocês se recordam disso? Aí acontece aquela cena da multiplicação dos pães e peixes. Então é tudo sequencial, parece filme de Hollywood. Primeiro Jesus os instrui, os envia, e aí quando eles voltam, Jesus se importa com o cansaço, tenta preservá-los para que eles repousem, a multidão descobre, vai atrás, e aí você tem aquele texto célebre do amor de Jesus e da compaixão por uma multidão, usando mais uma vez os cuidadores para cuidarem e distribuírem o alimento. Diante disso, eu queria propor para vocês, queridos irmãos e irmãs, queria propor um raciocínio agora de um outro texto, baseado nessa informação do quanto Deus deseja que a gente descanse um pouco, que a gente entenda que nós não somos de ferro, que nós também choramos, que nós também temos dores da alma, que nós também nos sobrecarregamos. Esse outro texto é o outro evangelho, Mateus capítulo 11. E aí eu queria mostrar para vocês 3 imperativos, 3 verbos que Jesus usa em Mateus capítulo 11, que eu tenho certeza, é um texto que vocês já ministraram, já leram devocionais, já cantaram, mas eu admiro muito essa manifestação da graça de Cristo expondo essa realidade. Ele diz assim, capítulo 11 de Mateus, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o mesmo Jesus que está dizendo aos apóstolos que voltaram de uma missão para eles descansarem. Você tem que ter isso em mente. É como se Jesus dissesse, ao invés de colocar sobre vocês uma nova carga, uma nova missão, eu quero que vocês agora repousem. Ele está dizendo, venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Queria destacar aqui 3 verbos. A gente sabe que na gramática portuguesa, o verbo é aquele que exige uma ação do sujeito. Todos nós aqui sabemos. Então é como se Jesus dissesse, eu preciso que vocês obedeçam, eu preciso que vocês ajam. Então o primeiro verbo é ir. Nós precisamos ir a Jesus, precisamos superar o receio, o medo de talvez parecermos que estamos fracos e irmos até Ele, irmos à sua cruz, irmos aos pés da cruz, irmos até o Mestre, irmos em oração, irmos em adoração, irmos com o coração todo aflito, quebrantado, irmos até Jesus com as nossas dores, não ocultar nada, nenhuma máscara, irmos até Jesus com as nossas lágrimas, irmos até Jesus com os nossos questionamentos. A gente precisa ir até Ele. Muitos não vão, muitos acham que dão conta, muitos acreditam, é para isso mesmo que Deus me forjou, eu vou até o fim, e vai a trancos e barrancos. Ele está dizendo, não, o primeiro verbo é, venham até mim. Ele não está dizendo, eu vou trazê-los até mim, preste atenção, ele está esperando que você vá. Ele não tem cordas que vai te arrastar até Ele, Ele está dizendo, você precisa reconhecer que está sobrecarregado. Este reconhecimento não é muito simples para nós, eu digo para mim como pastor, dizer, Senhor, estou cansado. Sabe quem disse isso no Antigo Testamento? Moisés. Moisés disse para Deus, Senhor, eu estou muito cansado de conduzir Israel. Quando ele disse isso, houve uma ação da parte de Deus, e você se lembra de dividir a carga de Moisés com outros líderes. Diga isso para ele. Diga, Senhor, eu vou até ti, eu vou até a tua presença, cansado, aflito, desesperado. É importante. Segundo verbo é aprendam. O Senhor quer nos ensinar. Às vezes nós estamos desenvolvendo o nosso ministério com todo amor, com toda graça, mas nós estamos atropelando talvez algumas urgências. E Ele quer nos ensinar, Ele quer colocar as coisas no seu devido lugar. Às vezes a gente serve com toda a dedicação da alma, mas o Senhor gostaria que algumas coisas primeiro fossem arrumadas dentro de nós. Às vezes nós abrimos uma bolsa verde para ministrar, quando Ele quer abrir a bolsa verde para ministrar para a gente.
Às vezes nós acreditamos que o outro precisa mais do que nós, e ele está querendo que a gente aprenda dele. Aprenda comigo, aprenda me vendo, olha como eu lavo os pés dos apóstolos, aprendam comigo como eu, às vezes, me afasto da multidão e busco a orientação e a graça do meu Pai. Aprendam comigo que sou manso, ou seja, eu tenho sempre um coração disposto para aprender e sou humilde. A gente precisa aprender com ele. E último, ele diz que a gente precisa tomar o seu jugo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, você tinha uma espécie de uma canga de madeira, que é uma peça que ficava no pescoço de um boi mais maduro, mais treinado, que passou a vida inteira arando a terra numa mesma direção e numa mesma sincronia que o agricultor queria. Quando se comprava um boi novo, se colocava ao lado desse boi que já tinha muito tempo na fazenda treinado, e esse boi que já era treinado, ele conduzia o boi mais novo de tal forma que também o treinava. É sobre isso, essa coisa do jugo. O jugo significa isso. O que Jesus está dizendo? Por muito tempo, os fariseus têm colocado sobre o pescoço de vocês a canga deles, a canga da lei pesada, a hipocrisia, de exigirem de você aquilo que eles mesmos não fazem. Então, coloca a minha canga da graça, da bondade, da compaixão, sobre o pescoço de vocês. Venham comigo. Eu acho extraordinário que Jesus é como se estivesse dizendo, você não fará sozinho, nós faremos juntos. Eu vou mostrar para vocês o caminho a seguir, eu vou mostrar a vocês a forma de amar o outro. Eu tenho lido isso nesses últimos dias de pandemia. Eu tenho chorado muito, eu estou no meu gabinete pastoral aqui na IBAD. Eu tenho chorado muito neste lugar. Eu tenho dito muito para ele, Senhor, renova minhas forças. Senhor, me dê ânimo. Na sexta passada, eu estava num velório. Na sexta passada, nesse horário, eu estava ministrando num velório onde a mãe do nosso ministro de música havia morrido de Covid. Mas às 10 da manhã, eu estava na Urban, que é o lugar aqui onde a gente leva para todos os processos de sepultamento, eu estava levando a roupa da mãe dele. E Deus falou muito ao meu coração, muito. Ele disse, você precisa descansar também um pouco depois que tudo isso passar. E nós somos assim, nós somos cuidadores da alma do outro que Deus coloca na nossa direção, no nosso caminho, mas ele diz que às vezes a gente tem que parar e permitirmos que ele cuide da gente. Eu sei que isso não é muito simples, mas é importante que a gente faça. Obrigado, Lu, pela oportunidade, obrigado a todos vocês, parabéns por mais um ano, que Deus continue usando-os para a glória dele.